Oi, gente. Então, vamos voltar agora para o nosso segundo vídeo, tá? Falando sobre a previsão do tempo. Então, a gente parou aqui no primeiro vídeo, ó, onde ele mostrava pra gente o pluviômetro, né? Que media a quantidade de chuva de uma região. A gente agora vai falar sobre a pressão atmosférica e a temperatura. De que forma isso influencia, né, na previsão do tempo. O que ocorre? Se você tem uma temperatura mais alta, obviamente você tem maior evaporação. Consequentemente, você tem mais chuva, né, mais umidade do ar, a não ser que haja aquele processo que eu falei para vocês do vento que desloca, né, a formação das nuvens. Agora, se você tem também uma pressão atmosférica alta agindo sobre a região, a pressão atmosférica é como se fosse uma tampa. Ela não deixa a evaporação subir. São aqueles dias abafados que a gente fica toda melada, toda suada, porque é tanta umidade no ar que nós não conseguimos que o nosso suor seque, evapore. Só vou dar uma paradinha para pedir desculpa a vocês por conta da luz. A luz não tá boa, mas é que eu não estou, como eu falei para vocês, conseguindo gravar no lugar adequado por conta de uma situação que está acontecendo. Mas em breve vai estar tudo normalizado, tá, gente? Então, a pressão atmosférica, ela fecha a evaporação. Aí aquele calor que sobe, que a gente passa mal, né? Aquela sensação horrível de abafado. A gente fica todo melado porque o suor, ele não consegue evaporar, secar, ele vai formando uma capa melada no corpo da gente. E isso torna o tempo muita umidade aqui, mas sem formação de nuvens. E essa falta de formação de nuvens provoca que o tempo fique mais fechado, sem chuva, né? Nós não vamos conseguir ter chuva. Em compensação, se a pressão ela é mais baixa, a evaporação é maior. Então, é como se a gente tirasse aquela tampa e aquela aguinha do arroz que está secando subisse. E aí a gente tem formação de nuvens. Consequentemente, a gente vai ter chuva, tá bom? No livro, vem mostrando pra gente, né, a coluna de ar em Curitiba e em Paranaguá. Quanto menor a quantidade de ar, menor a pressão. Consequentemente, o tempo fica menos chuvoso. Não significa umidade, significa chuva, tá? Se você tem menos pressão, você consegue ter mais formação de chuva, por conta que a umidade, a evaporação sobe. Se você tem uma pressão maior, o tempo acaba ficando realmente mais seco, menor formação de chuva, mas a umidade ela existe só que aqui embaixo. Esse instrumento que vocês vão ver, ó, agora, deixa eu ver aqui por causa da luz, isso, melhorou. Esse instrumento que vocês estão vendo agora, ele é chamado de barômetro, ele mede a pressão. Higrômetro, a umidade, quantidade de vapor. Barômetro mede a pressão atmosférica, tá? E aí embaixo nós temos o termômetro, que mede a temperatura máxima e mínima daquele dia, tá certo? A gente tem que se basear também nisso. São termômetros diferentes, não são termômetros desses que a gente tem em casa para medir a nossa própria temperatura, nem culinários, tá? Eles têm uma variação de temperatura que a gente chama de amplitude térmica bem maior. Bom, agora a gente vai falar sobre os ventos, que vem a ser o ar em movimento, né? O que vem a ser isso aqui? Lembra que eu falei da convecção no outro vídeo? O ar se aquece. Como o ar se aquece, ele fica leve, porque as moléculas ficam mais afastadas. Aí ele sobe. Como ele sobe, ele cria embaixo uma área aberta. Não existe vácuo na Terra. Tudo que fica vazio, que a gente acha que está vazio, está completo pelo ar. Então, como esse ar sobe, o que está lá em cima, frio, mais pesado, desce. Essa movimentação, chamada de corrente de convecção, é que cria as correntes de ar. No verão é muito comum a gente ver corrente de convecção porque o ar se aquece com mais facilidade. E os pássaros se aproveitam disso. Esse ar que sobe, eles usam, as gaivotas ficam lá paradinhas, sem gastar energia, sem bater asa, só planando, usando esse ar que sobe. Os antigos diziam, e realmente procede, quando você vê os pássaros lá em cima no céu, que eles chegam a ficar bem pequenininhos, significa tempo bom. Por quê? Muito ar quente subindo, né? Mandando embora
é um tempo mais aberto. Quando eles descem, é que você não tem essa corrente de convecção, essa mexida no ar. É um tempo mais pesado, o ar está se acumulando, a evaporação está se acumulando e provavelmente a gente vai ter formação de nuvens com chuvas, tá? Então, vamos lá. Continuando. Então, esse processo de formação do vento, ele ajuda a formar brisas. Aqui, na primeira, nós temos a formação, né, da brisa marítima e depois a brisa terrestre. Se vocês observarem, a brisa marítima, ela está acontecendo durante o dia. O que acontece? Região litorânea, Cabo Frio, a gente vê muito isso. Olha só, a terra se aquece mais rápido do que a água. O ar que está aqui, então, sobe, venta da terra para o mar. E o ar que está sobre o mar, ele fica mais frio comparado com o outro. Então, ele vem do mar para a terra. Então, a gente está lá em Cabo Frio, é aquele vento que não para. Por isso, a terra se aquece rápido, aí aquece o ar que está sobre ela, esse ar vem para cá. E o ar que está aqui paradinho, frio, se locomove para ocupar esse espaço. À noite, gente, inverte. Por quê? A água guarda calor durante o dia todo. À noite ela vai liberando esse calor. E aqui na Terra, que não tem o Sol, ela fica mais fria. Então, o ar que está aqui se aquece e sobe. E o ar que está parado sobre a Terra vem para ocupar esse lugar que ficou vazio. E aí a gente então tem o vento, né, a brisa soprando da terra para o mar, tá? De dia do mar para a terra, lembra de Cabo Frio? Aquele vento. E de noite da terra para o mar, tá bom? Bom, qual é a importância do vento, gente? O vento, ele tem um instrumento que mede a velocidade dele, chamado anemômetro. E existe um outro chamado biruta, que parece um coador de café, que mede a direção do vento, tá? Qual é a importância disso? Quem está no mar velejando precisa saber disso, até porque vento interfere em ondas e às vezes eu preciso do vento para fazer com que o meu instrumento, meu barco consiga se locomover. E outra, é muito importante para quem trabalha na aviação. Por quê? A corrente de ar é que vai manter um avião estável. Se ele perde a estabilidade, que eles chamam de stall, ele não vai conseguir voar, né? É um acidente. Então, o ar quando vem, a pressão, tudo isso que passa por baixo ajuda com que o avião suba e mantém ele estável. E quando ele vai pousar, ele também precisa. Então, a velocidade do vento e a direção do vento é importantíssimo na aviação. Ele é que vai determinar em que pista aquele avião vai poder pousar, em que sentido, em que direção, né? As pessoas que estudam lá, que estão lá nos instrumentos, eles são instrumentos importantíssimos, aferidos. As pessoas que trabalham com isso, elas têm uma responsabilidade incrível, porque aquilo ali pode provocar um acidente se você tiver um erro humano com uma informação errada. E aí, essa diferença, né, de velocidade do ar, no corte da asa, a pressão, isso tudo ajuda a manter um avião estável. Então é importantíssimo para quem trabalha na aviação, também na parte, né, do mar, saber para a direção do vento, a velocidade do vento. Muitas vezes as pessoas estão no mar e de repente do nada surge uma tempestade. Se você tem essa previsão, você avisa as pessoas para elas poderem procurar um lugar seguro. Você avisa, vamos mudar a rota. Quantas vezes o avião não pode pousar, por exemplo, no Santos Dumont, porque está tendo uma tempestade, vento, alguma coisa. Ele tem que pousar por instrumentos, então ele precisa vir para aqui o Galeão, tá? Então é muito importante essa parte do vento. Bom, e quando os ventos trazem perigo? Aqui, ó, que bonitinho que eu falei para vocês, ó, o biruta, tá? Que parece um coadorzinho de café. É ele é um coadorzinho de café furado atrás. O ar entra e sai e ele fica nessa direção, tá? Bom, e quando os ventos trazem perigo?
né? Regiões totalmente devastadas. O que que acontece? Nós temos muitos casos, né? Principalmente nos Estados Unidos, às vezes naquela área ali do Japão, é muito comum acontecer em determinadas épocas ciclones, furacões. O que que vai diferenciar ele, gente? A velocidade, o local de formação. Por exemplo, os furacões, eles começam geralmente sobre águas quentes, né, em águas tropicais. Aí aquele calor que está em cima daquela água sobe e se encontra com um ar frio, há um choque, e eles começam a provocar uma movimentação e vão cada vez assumindo a maior quantidade de ar dentro deles e tomando tamanho, tá? E eles realmente têm uma força, uma potência muito grande, são capazes de causar muitas destruições, tá? Então, aqui nós vamos ver, ó, cadê? Em Santa Catarina, aqui, ó. Cadê? Essa aqui, ó. A formação de um ciclone, tá? O ciclone Catarina, que atingiu o litoral do Rio Grande do Sul, né? Em Santa Catarina, gente. Nós não temos muitos furacões no Brasil, mas nós temos os ciclones, tá? Então, é muito difícil a gente ter esse tipo de controle, né? Da formação deles, tá? Mas é possível ter essa previsão. Porém, às vezes eles se formam de uma maneira muito rápida, muito drástica. Embaixo nós temos, né, um tornado. Olha só. Os tornados, né, eles giram com muita velocidade fazendo isso aqui. Eles vêm também no encontro de massas de ar que se chocam e eles fazem. As pessoas que estudam esse tipo de evento, elas conseguem prever quando eles vão vir, porém, às vezes eles podem vir antes, podem vir depois, ou não se formam. Quantas vezes nós já escutamos que um furacão está se aproximando, né, dos Estados Unidos, da costa e tal, de repente ele vira apenas uma tempestade tropical, tá? Então, o que acontece é que vai depender de vários eventos que esse tipo de fator meteorológico vai encontrar no meio do caminho, para saber se ele vai tomar força, se ele não vai tomar força, se ele vai desviar, né, se ele vai encontrar outras correntes de ar no meio deles, tá? Então, deixa eu ver aqui com vocês, tá? Se tem mais alguma coisa pra gente poder fechar. E vamos falar das estações meteorológicas, que reúne todos os instrumentos que nós vimos até agora. Aqui, onde nós temos a formação de toda a previsão do tempo. E nós temos, né, nas camadas mais altas, os balões sonda, que eles captam várias informações conforme eles vão subindo. Eles são lançados e vão subindo bem devagar e vão captando informações das camadas da atmosfera e mandando através de satélites. Eles mandam, e aí essas informações são cruzadas com outras informações em programas de computadores que nós temos hoje, né? O INPE, o CPTEC, é altamente confiável, e aí as informações conseguem ser cruzadas. E aí nós temos as informações, né? Os balões sondas aqui. Aqui, ó. Aqui embaixo, né, um mapa com a previsão do tempo, tá? Esse mapa mostrando pra gente na legenda o predomínio de sol em diversas regiões, tá certo? Bom, amores, eu paro aqui com vocês. Clima vai ser uma outra aula, tá? A gente agora ficou só com a previsão do tempo e fazer o dever de casa para uma correção na próxima aula, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus.